E aqui eu lerei hoje do Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 20 em diante. João 12, do verso 20 em diante, que diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, os gregos, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. E Jesus ouviu que havia uns gregos que vieram de longe, que tinham uma proposta, que gostariam de conversar com ele. Então respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu devo ter falado nesse texto aqui pelo menos umas 80, 100 vezes durante a vida. E quem me chamou a atenção a primeira vez para a história desses gregos foi um comentarista inglês há muitos anos atrás, e que foi também missionário na África, que teve experiências transculturais variadas, e ele apresentou uma informação que tinha a ver com a origem desses gregos e se vinculava a uma das tradições cristãs mais antigas da Igreja grego-ortodoxa. E, de acordo com a tradição, o que de fato estava acontecendo é que o rei de Edessa, na Ásia Menor, na região que hoje a gente chama de Turquia e Grécia, aquelas imediações, esse rei de um estado independente, tendo ouvido falar de Jesus, de como ele era fascinante, ficou completamente fascinado pela pessoa de Jesus e, tendo buscado informações, descobriu que Jesus não era muito político, que Jesus não fazia diplomacias concessivas, que Jesus falava a verdade não de maneira suicida, mas falava a verdade, todavia, de modo perturbador para aqueles que o indagavam. Ele não procurava ninguém para dizer qualquer coisa, mas em sendo indagado, em sendo buscado, em sendo clamado, ele nunca deixava de atender, de responder e de dizer o que pensava. Então o rei de Edessa mandou esses gregos, esses homens que vinham da Grécia, de um estado com cultura grega, para oferecerem a Jesus uma oferta maravilhosa. Que oferta era essa? Era que Jesus se mudasse para Edessa, que ele iria ter todo o amparo financeiro, todo o amparo
cultural, todo o amparo de milícias para protegê-lo, todo o amparo para fazer as viagens que quisesse, bem guarnecido, todo o amparo para viver e ser bem cuidado, respeitado, para ser amado, para ser venerado como um ente sublime, divino, não sofreria mal algum até morrer de idoso, de velho, mas enquanto isso ele impressionaria a Grécia e o mundo todo. Era uma espécie de tudo isso eu te darei se tu mudares para dessa. Não era nem se prostrado me adorares, é se mudares para dessa, tudo isso eu te darei. E os discípulos de Jesus, que torciam para que Jesus aceitasse um convite desse, para que ele saísse daquela zona minada, onde havia cheiro de morte para todo lado, e fosse para um lugar seguro, para um lugar tranquilo, ficaram ouvindo aquilo numa vontade enorme de que Jesus não fugisse da oportunidade de livramento que estava sendo previamente oferecida a ele. E aí, de repente, uma vez que Jesus ouve isso, a resposta dele choca todo mundo. Jesus ouve e diz, é chegada a hora. E se ele fez uma pausa, se ele disse, é chegada a hora, os discípulos, em 2 segundos de pausa, em 3 segundos de pausa, devem ter imaginado um mundo inteiro de glória vindo sobre eles, e Jesus respeitado entre os gregos, os romanos, entre as civilizações greco-romanas da Ásia Menor, Jesus respeitado na Índia, Jesus chegando, atravessando a muralha da China, Jesus em todo lugar, Jesus em toda a Europa, Jesus na Península Ibérica, Jesus entre os celtas, entre os bretões diversos, entre as tribos germânicas, Jesus entre os bárbaros. Que coisa extraordinária! Jesus no norte da África, Jesus na África, Jesus entre os etíopes, Jesus no mundo inteiro, ele mesmo fazendo os seus sinais, prodígios, maravilhas, ressuscitando mortos, curando todo tipo de doentes e de enfermidades, purificando todos os leprosos. Que coisa extraordinária, que glória, que esmagamento de todas as forças políticas e religiosas. Era ele, o Rei da Glória, que iria ser apresentado ao planeta pelo favor do rei de Edessa, que teve essa sensibilidade, que haveria de ser também cultuado como o santo rei de Edessa em todos os lugares, em todos os povos do planeta. Era tudo que os discípulos queriam. Quando Jesus disse, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, é chegada a hora. Eles, oh, aleluia, glória a Deus. Até que, enfim, ele aceitou a teologia da prosperidade para ele e para nós. Vai sair dessa pobreza perigosa, aleluia, glória a Deus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí, em seguida, ele continuar dizendo, em verdade vos digo, se não fosse esse convite do rei de Edessa, eu morreria e tudo estaria acabado. Graças a Deus pelo rei de Edessa. Servi-lo-ei também. Nunca ficará doente, sempre o curarei, ele, sua mulher, seus filhos e sua descendência. Mas não foi isso que Jesus disse. Quando ele disse, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem,
Ele prossegue dizendo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que aborrece a sua vida neste mundo, a vida das glórias mundanas, preservá-la-á para a vida eterna. E aí olhou para os discípulos que estavam ali com aquela ansiedade de que a resposta de Jesus tivesse sido outra. Fala a Filipe e a André, que são os mais próximos, e também diz aos gregos que estavam ali juntos, ouvindo tudo aquilo, e a todos os demais que foram se aproximando, ao ver que tinha um círculo concêntrico de interesse e de poder, em diálogo com Jesus, vão se aproximando, e Jesus olha para eles e diz, com aqueles olhinhos tão frustrados de Filipe e de André: olha aqui, Filipe, André, vocês todos, e quem quiser ouvir, se alguém me serve, se vocês dizem que são meus discípulos e que estão aqui me servindo, me ajudando, então sigam. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei o que eu vim fazer. Eu sei qual é a minha viagem. Eu sei onde eu devo morrer. Assim como eu sei que me cumpre ressuscitar diante dos mortos. E se alguém é meu discípulo, não invente um atalho. Se alguém é meu discípulo, criar uma outra narrativa para o Evangelho. Se alguém é meu discípulo, não invente uma outra teologia. Não invente uma escatologia que substitua a cruz, nem a ressurreição. Se alguém é meu discípulo, ande após mim, porque quem quer que não esteja andando exatamente após mim já não é meu discípulo. Os inventores de alternativas, inventores de metodologias, os inventores de atalhos e de outros caminhos, fazem isso em meu nome, mas eu não os conheço. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Siga-me. E onde eu estiver, aonde eu puser o pé como escolha de caminho para mim, ali esteja também o meu discípulo. E se alguém me servir, me obedecer, andar comigo, o meu Pai o honrará. E aí ele prossegue dizendo, essa é uma decisão de angústia. Quem é que não quer ser preservado? Com 33 anos de idade, quem é que não quer poder viver até os 85? Quem é que não quer ser honrado facilmente pelo mundo inteiro? Quem é que não quer poder construir uma vida quase normal? Porque normal, a vida de Jesus, mesmo no Estado grego, jamais seria. Porque ele seria abalroado de gente do mundo inteiro. E dessa se transformaria num centro de peregrinação universal. E estaria sendo um centro de peregrinação religiosa até hoje. Mas nós não teríamos o perdão dos pecados. Mas nós não teríamos a justificação pela fé. Mas nós não conheceríamos o absurdo da graça, que se entrega de graça, redundantemente, gratuitamente, em favor gracioso de todo aquele que crê, e que tudo que tem que fazer é crer, que a obra da justificação é promover no coração de um indivíduo que não merecia favor algum a impressão tão violenta acerca do amor de Deus
que esse indivíduo sem prestígio, sem poder, sem virtude, sem nada, no entanto, crê. Crê que o que foi feito é para ele, é por ele, é de graça, é definitivo, é uma vez só e para sempre. E que das mãos desse que realizou essa obra, ninguém pode arrebatar aquele que crê dessas mãos. Nós não teríamos nada disso. Teríamos um mausoléu de Jesus em Edessa. Eventualmente, milhões. A região estaria vivendo de turismo. Haveria um super Vaticano plantado lá, não sobre Pedro, mas sobre o próprio Jesus, que morreria e não ressuscitaria de entre os mortos. Ficaria lá. Ele, todavia, sabe que a sua glória vem da antiglória. Ele sabe que ele não foi chamado por uma vida longa, ele foi chamado para abrir os portões da vida eterna. Ele não foi chamado para longevidade entre os homens, ele foi chamado para se assentar acima de todo o principado, potestade e poder, e que era fundamental, essencial e completamente intransferível a realidade de que ele precisava morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia e levar cativo o cativeiro e conceder dons aos homens. Por isso, ao ouvir aquela proposta tão irrecusável, no entanto, a resposta dele é essa: agora sim. Essa é uma das últimas tentações do Cristo. Não vem com cara de diabo, vem com cara de realeza generosa, de realeza cult, de realeza capaz de enxergar a sabedoria, de discernir o homem dos homens, o mais fantástico de todos os seres que já tinham pisado na terra e que jamais pisariam. É com essa cara que vem esse convite, é com essa pureza de preservação que chega essa tentação, como muitas tentações chegam assim. Eu já fui tentado com essas tentações que chegam oferecendo o que seja irrecusável. E a dificuldade para dizer não é absoluta, porque você examina e tudo parece bem e bom. Por que você recusaria? Jesus, no entanto, graças a Deus, não era como eu. E ele ouve, ele não diz aleluia, que oportunidade para pregar agora sim, com apoios e recursos sem fim. Vou treinar milhares e milhões de discípulos, espalhá-los pela terra. Mas não foi esse o modo como Jesus viu essa oferta. Ele a viu como desvio. Ele a viu como tentação. Ele a viu como a mais sutil oferta diabólica, usando o coração generoso de um rei bom. Ele viu como as malignidades do inferno muitas vezes se vestem de anjos de luz e nos fazem convites irrecusáveis e propostas que nós mesmos dizemos a nós próprios que não podem ser deixadas de merecerem atendimento. Tem que ser atendidas. E aí, quando os gregos dizem isso, e os discípulos ficam naquela expectação, observando, e Jesus diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí houve quem dissesse: sou glória, aleluia. Eu sempre esperei por esse dia.
dia. Mas então Jesus prossegue, olhando nos olhos de cada um deles e dizendo: em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. E aquele princípio que ele aplicava a si próprio, ele era o grão de trigo por excelência, o grão de trigo supremo, era também um princípio transferível para os seus discípulos. Logo adiante, ele diz: quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que a odeia, que a entrega, odeia no sentido de que não se agarra a ela, que em relação a ela se desapega e a doa como oferta de vida a esse mundo, e a doa como quem planta um plantio de trigo no campo preparado para ser semeado. Aquele que ama a sua vida perde, mas aquele que abre mão da sua vida, que toma a sua vida como uma semente de possibilidades eternas e a derrama no campo deste mundo, este preservá-la para a vida eterna. E os discípulos dizem: meu Deus, será que ele está falando só dele mesmo? Jesus olha mais profundamente ainda os olhos deles e lhes diz: se alguém me serve, vocês estão vendo? Se quiserem continuar comigo, é assim, se quiserem podem ir para a Edessa, com essa comitiva. Agora, se quiserem ficar aqui para a morte comigo, saibam que o princípio é esse: se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Se alguém diz que é meu discípulo, ande após mim. E onde eu estou, o meu discípulo tem que ser encontrado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E se alguém me servir, todavia, eu quero dizer, não o rei de Edessa, mas o meu Pai o honrará. É uma tentação onde a melhor oferta política, econômica e socio-religiosa é oferecida a Jesus. E ele diz: o meu reino não é desse mundo. Se vocês quiserem ir, fiquem livres para se tornarem conselheiros do rei de Edessa, para serem os contadores das minhas histórias lá em Edessa. Podem ir, mas vão perder o melhor do meu Pai. Vão ser honrados pela política, mas não vão ser honrados pelo meu Pai. Vão ser honrados pelo dinheiro abundante, pelas coroas mundanas, mas não vão ser coroados pelo meu Pai. Vão ser exaltados entre os homens, mas murcharão na presença do reino do meu Pai. Serão nomes imortalizados entre gregos, romanos e todas as culturas da terra, mas não saberão onde eu estou e não terão parte comigo e não receberão da minha glória sobre as suas próprias vidas. Mas se quiserem ir, vão. Como é a mesma palavra que se diz hoje a muitos que estão na iminência de deixarem compromisso amoroso, apaixonado, comprometido com o discipulado de Jesus por causa de outras tentações. E aqui eu não estou dizendo que você não possa e não deva ser discípulo de Jesus em todos os segmentos deste mundo, na política, na economia, nas ações sociais, no estudo científico,
do saber, tem que haver sal em todos os laboratórios, em todos os centros de pesquisa astronômica, astrofísica, todos os laboratórios de física, tem que ter sal, tem que ter luz, tem que ter presença de discípulos de Jesus, mas não porque fizeram uma troca entre o Evangelho e a obediência ao Evangelho e a absorção do Evangelho por qualquer outra coisa que, em entrando na sua vida, entre como dominação, como primazia, como o principal orientador, como o mestre definitivo da sua compreensão. Ficando Jesus, quem sabe, para a hora da extrema unção da sua existência, e não para o seu cotidiano impregnado da prática do amor de Deus, sendo Jesus em qualquer mundo onde você penetra. O que está diante desses discípulos aqui é uma troca. E Jesus sabe que eles estão tentados. Eles ficaram tentadíssimos. Foi uma das maiores tentações, provavelmente a mais forte e inexplicável que eles tiveram. Mas eles quiseram de todo o coração que Jesus seguisse aqueles gregos. É por isso que Jesus diz, e eu repito, se o grão de trigo, seja eu, seja você, o grão de trigo caindo na terra, não morrer, não se entregar, não se abandonar, não dê a sua vida para que na morte do grão de trigo floresça o trigo que vai alimentar mesas e mesas, que vai trazer pão ao mundo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho. Um grão de trigo que cai e não morre, não produz nada, não gera nada. É como essa escolha, a escolha de não se sacrificar pelo mundo. É uma coisa que os cristãos de hoje não sabem mais nem o que é isso. Se sacrificar pelo mundo, se entregar pelo mundo. Eu sou de uma geração que queria se gastar. Eu cheguei até aqui há quase 66 anos por puro milagre, porque eu me gastei. Eu me dei, me rasguei, peguei os meus pedaços e fui jogando pela terra. De manhã, de tarde, de noite, continuo a fazer isso mesmo no momento do meu maior impedimento até aqui. Você não cessa de ouvir a palavra de Deus de mim, porque eu quero me gastar na palavra. Por isso eu jamais ficarei só. Por isso eu já não estou só. Por isso há milhares e milhões que seguem a Jesus também porque, em nome de Jesus, eu decidi morrer. Morrer para todas as alternativas e variáveis que a minha vida tem potência para abraçar. Só não tem poder de o fazer por causa da minha paixão por me entregar. Paixão por morrer vivo, dando a vida aos meus irmãos. E Jesus disse que se for de outro modo, se não tiver esse poder da entrega, da renúncia, da decisão de morrer todo dia para as ofertas dos reis de Edessa, para tudo aquilo que pode significar elevação diante dos homens, mas que produz a minha derrubação, a minha humilhação, o meu esmagamento diante do que seria o chamado de Deus para mim, está presente diante de mim, diante de você todo dia. E como eu disse, o chamado de Deus não é alienação de lugar nenhum no mundo, mas é presença no mundo.
onde Jesus está, e Jesus nos chamou para estarmos no mundo, como ele andou no mundo e serviu o mundo e amou o mundo, mas carregados do Evangelho, sem trocar jamais a vida eterna por longevidade, por imortalidade. Eu não quero imortalidade, eu só quero vida eterna. Eu não quero a glória desse mundo, nem a busco. Se eu a buscasse, eu estaria ali no Senado. A essa altura, sinceramente, se eu tivesse querido desde os 30 anos de idade, eu teria passado pela presidência da República, porque qualquer idiota chega na presidência da República de um país idiota como o nosso. Muitas provas nos têm sido dadas disso. Mas não é o que eu quis, não é o que eu quero, não é o que eu quererei. Eu não quero coroas humanas, eu quero ser honrado pelo Pai de Jesus. E aquele que me serve estará onde eu estou, no centro da minha vontade, obedecendo o Evangelho. O centro da minha vontade é a obediência simples ao Evangelho. E quem estiver aí, vivendo e encarnando os meus princípios, eu estarei com ele, ele estará comigo e meu Pai o honrará. Agora, Jesus disse, não é uma decisão fácil. Ele diz no verso 27, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? De modo algum, pois precisamente com este propósito eu vim ao mundo. E vim ao mundo para viver esta hora. Para dizer sim à vontade do meu Pai e não a qualquer que seja a vontade, não importando se é má ou boa a intenção. Eu não aceito atalhos para fora do caminho do meu Pai. Eu sou o caminho porque eu ando no caminho do meu Pai. Eu sou a verdade porque eu obedeço à verdade do meu Pai. Eu sou a vida porque eu entrego a minha vida para a reassumir, pois essa é a vontade do meu Pai. Eu só sou quem eu sou porque eu sou para o Pai. E eu só sou quem eu sou também enquanto eu for para o Pai e se eu for do Pai todos os dias da minha vida. Se eu for também um grão de trigo que não tem medo de se entregar, de amar, de ter menos, de ser menos aclamado, de não ser insensado, às vezes de ser até odiado, de ser desejado como alguém que morra, quem sabe, precocemente, não faz mal. Isso não está acontecendo porque eu esteja fazendo nenhum mal. Isso só acontece por causa da insuportabilidade do bem do Evangelho como entrega livre na minha vida. E aí eu quero saber de você. Você está no meio de tentações onde coisas boas oferecidas por pessoas legais são, todavia, desvios em relação à sua vocação original? Agora, tem um monte de gente aqui que não tem vocação para nada, que não sabe nem o que é ser humano ainda, que não sabe nem o que é ter uma alma, que não sabe coisa alguma, que só olha para o umbigo e passa pela Terra como um alienado, como um ser, um Homo sapiens sapiens, quase sapiens, meio símio. Está cheio de gente aqui entre nós e, do ponto de vista cerebral, eles têm potencial humano, mas, do ponto de vista real, ainda são humanoides. E que elegem humanoides, que tratam a vida como humanoides, que não têm princípios humanos,
que não tem nenhuma causa de vida pela qual não tenham medo da morte e pela qual estejam dispostos a doar sua vida, a entregar a sua obediência para qualquer coisa. Não estou convidando você para nenhum seminário, nem para ser pastor em tempo integral, nem padre, nada disso. Isso é coisa da religião. Jesus disse: Pai, eu não te peço que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. A nossa vocação é no mundo, é dando gosto, é sal na terra, é luz no mundo. É aí que você e eu temos que ter a coragem de entregar a nossa vida como serviço a Deus, enquanto a gente aprende as práticas saudáveis de possibilidade de ajuda ao nosso próximo, aqui, nessa terra, neste mundo, no tempo da nossa geração. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela, simples, tenha sido entendida hoje por alguns poucos, ou por alguns muitos, ou por alguns milhares, e que ela produza aquele constrangimento de quem enfrenta, se necessário for, a angústia. Porque essa é uma decisão que a gente faz sem sentimentos. Porque se a gente for obedecer aos sentimentos, a gente vai para a Edessa. Se a gente tiver medo de angústia, a gente vai para a Edessa. Se a gente tiver dúvidas sobre o significado de como a nossa vida no teu discipulado pode ser útil em todos os ambientes da terra, mas naqueles nos quais tu nos colocares e nos plantares, onde enxergarmos a oportunidade da entrega da vida para a salvação. Nem sempre nos lugares da melhor remuneração, mas sempre nos lugares do melhor serviço, da melhor ajuda. Ajuda-nos a compreender que, se nós somos de Jesus, o nosso reino também não é deste mundo, nem as nossas expectativas. E é assim que a gente vence as piores tentações. Tanto quanto é assim que a gente vence as mais elaboradas e doces tentações. São aquelas que nos causam mais angústia. E diz a elas não. E segue no caminho proposto. Porque o coração se angustia, as emoções se revolvem, os sentimentos se misturam. A gente fica querendo fazer o que é do nosso próprio querer, e a nossa vontade se choca com o chamado para entrega, para servir, não para ser servido, para se doar, não para viver de doações, mas sim da entrega da nossa própria vida a todo e qualquer ser humano em estado de necessidade. Esse é o nosso chamado, e é por cumpri-lo, seguindo-te, que receberemos a coroa da vida eterna que já nos está preparada, a qual o Senhor, o justo juiz, dará a todos aqueles que se entregam em amor na vida e que andam na esperança, aguardando a sua vida. É o que eu te peço agora, que aconteça na consciência de muitos, como compreensão. Em nome de Jesus. Amém.